Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite a todo mundo que está entrando na sala. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma semana, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos iniciar, como de sempre, com o nosso culto de paz. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Mensagem 169. Livre-se da raiva. Que você fique livre da raiva e constantemente experimente felicidade em sua vida. Se você quiser experimentar felicidade, é essencial ser vitorioso sobre a raiva. Mesmo que alguém o insulte, não fique zangado. Mostrar mandonismo também é um traço de raiva. Não pense que você tem que ficar com raiva para fazer com que as coisas sejam realizadas. Hoje em dia, tudo é arruinado através da raiva, ao passo que, com amor, uma tarefa arruinada será acertada pacificamente. Considere a raiva um vício muito grande. Livre-se dela. Ultimamente, né, a gente vê muito aí na televisão, né? Passou por uma etapa aí de eleição. A gente vê que muitas pessoas ainda tentam conquistar o voto, né? Conquistar os seus objetivos com a raiva, né? Com ódio, com os ataques, né? De fúria. A gente vê que muitas pessoas até conseguem isso, né? Mas com o tempo, né, Oswaldo, a gente percebe que isso traz um mal danado, né, para a pessoa, para o sistema como um todo completo, né? Acho que a função da gente aqui na Terra é essa, né? Eliminar a raiva, eliminar qualquer tipo de violência e tentar praticar o amor, né? Em todos os âmbitos da nossa vida, né? Tanto na vida material, principalmente na vida espiritual, em qualquer sentido desse, né, Oswaldo? É uma das palavras de Jesus, né? Em cima do que você está falando, ele disse, né? Os puros de coração, os brandos de coração herdarão, né, a terra. Ele falou que em algum tempo tudo foi se conquistado com violência, né? E hoje, após ele, vamos dizer assim, né? Ele trouxe essa lei, né, que ele chama de lei de amor. Ele falou assim, o que é a lei de amor? O amor superando tudo, né? Nada na marra, nada na força, nada na ignorância, tudo no conhecimento da lei, né? Todo o ensinamento de Jesus, ele se resumiu, né, naquelas palavras, né? Não fareis aos outros aquilo que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Então, o que nós percebemos, né? Se eu não gostaria que alguém tentasse conquistar as coisas para mim na marra, né, na raiva, eu também não posso fazer. Mas como você falou e o que a gente vem tentando explicar e ensinar, né, esses ensinamentos de Jesus, eu não conheço isso, eu não sei como isso funciona. Porém, ele fala assim, existem, no nosso planeta Terra, graças a Deus, hoje a gente já tem condição, porque algumas coisas elas ficavam na parte da religião, né? E aqueles que não concordam com a religião, por exemplo, né? Muitos, a gente fala, são ateus, e muitos não são, mas preferem viver com a razão, vamos dizer assim, né? Então eles ficam esperando que alguém de mais conhecimento fale algo sobre isso. E graças a Deus, a ciência, quando a gente fala ciência, né, a parte da medicina, por exemplo, que tem estudado muita coisa, ela tem percebido isso, né? Que o estresse, que a raiva, ela vem de um estresse, né? De você não conquistar as coisas, viver uma vida aparentemente atribulada e, em cima disso,
você acaba tentando descontar aquilo que você não conseguiu, né? Ele falou assim, o seu descontentamento você desconta nas coisas, nas pessoas, né? E muitas das vezes a gente percebe, as pessoas não têm culpa de muitas coisas da nossa vida, mas nós achamos que sim, né? Que as pessoas são responsáveis, que elas têm que se preocupar comigo, que elas têm que olhar para mim. E a gente fala assim, o mundo nosso hoje, ele está corrido, né? E as conquistas do mundo material acabam trazendo esse estresse ou algum descontentamento para nossa vida. E aí nós não percebemos o porquê que as coisas não acontecem. Mas a gente quer continuar tentando na marra, e vou, e vou. E aí a gente culpa, né, N pessoas pelas nossas não conquistas, né? E as pessoas usam muito disso. Meu pai e minha mãe, eu não fui feliz por causa do meu pai e da minha mãe, eu não fui feliz por causa do meu marido, eu não fui feliz por causa da minha mulher, e fica arrumando desculpa, e depois você vai ver que mesmo sem tudo isso, você não conquistou nada. Porque talvez não fosse para conquistar, porque você não conseguiu ter, né? A gente percebe que nada na nossa vida é por acaso. A gente briga contra N coisas, né? Mas a gente não percebe, e assim, a gente deveria perceber e não deixar isso desanimar, mas assim, o fato de eu vir para o mundo que nós vivemos demonstra o quanto de evolução nós temos. A nossa evolução não nos permite estar em algo melhor. Por quê? Porque eu não sou algo melhor. A capacidade que nós temos no nosso mundo, a gente vai, sempre eu vou falar, né? A evolução das pessoas, elas estão em diferenças bastante pequenas. Nós vamos encontrar algumas pessoas mais tranquilas, nós vamos encontrar algumas pessoas mais irritadas, mais nervosas, algumas pessoas que conseguem conquistar, algumas pessoas que não conseguem, né? Vem da nossa evolução, como eu falei, e vem também das características do que nós precisamos passar. Nada é de graça apenas, nada é, Deus quis dessa forma. Não dá. Esse Deus quis dá a impressão assim que eu não sou responsável por nada na minha vida. E essa responsabilidade que eu tiro de mim é que não me faz ser melhor. Ou seja, Deus quis assim, tá tudo bem. Não. E nem também, já que é assim, eu vou deixar fazer de qualquer jeito. Então nós percebemos o quê? Que quando a gente fala em evolução, quando a gente está falando em evolução, quando a gente está falando em se melhorar, na verdade, essa melhora é isso que a gente está falando. Essa melhora, ela reflete na nossa vida. Como as coisas erradas que nós fazemos refletem na nossa vida. Eu conversava, né, com um colega de trabalho, né, que ele é da Umbanda, né, e a gente tem um pensamento, apesar de um ser espírita kardecista e outro ser umbandista, assim, a gente percebe que o entendimento das nossas religiões, elas são muito, muito parecidas, elas são bem, bem próximas. E a gente estava falando isso, tem pessoas que não percebem o quanto a vida dela está errada. Né? Ele falando, né? Ele analisa, né? Porque tem lá onde ele vai o mesmo tipo de atendimento, chama de atendimento, né? É um médium que, através de uma entidade, recebe as pessoas e as pessoas vão lá perguntar as coisas, vão pedir as coisas, recebem em passe, como se recebe no centro espírita, e essa entidade, né, ou alguém ali junto com o médium acaba falando alguma coisa, dando algum conselho. E a gente estava falando sobre isso, e eu tinha essa ideia quando eu frequentava ali o centro espírita, a gente percebe. As pessoas vão em busca de mágica para a vida dela. E essas casas, elas oferecem, na verdade, trabalho. Elas não oferecem nada pronto. Eu não vou resolver sua vida. O que a gente percebe?
que um passe, que a gente usa de magnético, um passe espiritual, ele tira, ele alivia as energias ruins do meu corpo. Então eu saio, vamos dizer assim, da casa espírita, eu saio bem. E aí eu chego, vamos dizer, eu saio fora do centro, eu tomo contato novamente com tudo que a vida me oferece. E tudo que eu tenho de errado dentro de mim. Então eu posso sair de lá o mais calmo possível, o mais relaxado possível. Mas a hora que eu me deparar com alguma coisa que eu não concordo, eu mudo a minha emoção. E quando eu mudo a minha emoção, volta tudo, né? Eu desregulo a minha parte emocional. E nesse desregular da minha parte emocional, volta tudo. E o que a gente não percebe muitas das vezes é que a vida tranquila, a vida em paz, a vida de resignação que as pessoas falam, a vida de resiliência, ela faz com que a gente enfrente a vida de uma forma melhor. Agora, enquanto eu enfrento a vida achando que tudo está errado na minha vida, que todo mundo quer o meu mal, que todo mundo trabalha contra mim, eu vou perceber que é uma briga que eu não vou ganhar. Como você disse, só vai me prejudicar, vai me irritar, vai me tirar do sério e não vai me permitir ver coisas boas da vida. Né? Então a gente fala assim, a vida tem coisas boas? Tem. Agora, se eu encaro que a vida tá ruim, tá errada, tá tudo errado, a vida para mim vai parecer isso. Eu não vou conseguir viver de uma outra forma enquanto eu não acalmar o meu sentimento, enquanto eu não acalmar minhas emoções, enquanto eu não me acalmar. Enquanto eu não colocar a vida no lugar, enquanto eu não planejar a vida. As pessoas acham que viver é acordar todo dia e fazer todas as coisas do mesmo jeito, todos os dias. E não é. A ideia da vida é eu viver um dia, descansar, mas nesse descansar, fazer um balanço ou ver o que é que eu não fiz de legal num dia, para eu não repetir no outro. E para repetir as coisas boas feitas para que isso aconteça. Então, por exemplo, a gente vai no centro espírita, né? Assim, eu sempre gostei de assistir palestras, de aprender um pouco mais, e o clima dentro de uma casa espírita, né? Eu falo porque é o que eu mais frequento durante todo o tempo da minha vida, então eu não posso falar de uma igreja, né, evangélica, nem de uma igreja católica, porque eu não vou. Mas acredito que as pessoas que frequentem também vão buscar isso, né? Vão buscar essas coisas. Então, quando eu estava no centro, enquanto eu estou dentro do centro, o clima é gostoso. Por quê? Porque eu deixo muitas das vezes o problema fora do, né, para fora da porta, como alguns guias diziam. E ali eu distraio, eu converso, eu recebo um passe que é maravilhoso, né? A vibração dentro de uma casa espírita é maravilhosa, desde que eu entre nessa sintonia. Agora, eu tenho que carregar isso para fora. Eu tenho que manter isso. Então, se eu já saio, olho um negócio e já brigo, eu já transtornei tudo aquilo. Eu já tirei de mim tudo aquilo que eu tinha conquistado. Então, eu falo assim, como que eu vou fazer isso? Então, quando você vai na casa espírita, e essas lives que a gente faz é a mesma coisa. O que a gente fala aqui? A gente fala de coisas, a gente fala da vida, a gente fala de como a gente deveria se comportar, a gente fala do que os cientistas falam, do que Jesus falou, qual foi a intenção quando fala aquilo, qual é a intenção quando você faz isso ou quando você faz aquilo. Então, como diz aqui, livre-se da raiva, está dizendo o nosso Gotas de Paz. Por quê? Porque é um sentimento que não faz bem. Mas que eu vicio estar nisso e mantenho a minha vida sob pressão. É como as pessoas falam, né? Tire um pouco do seu dia para acalmar a mente. Tire um pouco do seu dia para conversar com Deus. É a palavra mais usada, muitas pessoas não concordam, não gostam, mas ela é usada em todas as religiões, a gente até falou disso, e Jesus fazia. É a meditação. A gente fala assim, o que
seria meditar? Medite sobre isso, alguém fala. Você escutou alguma coisa e medite o que você tira de lição disso. Então, o que a gente faz? A gente faz um evangelho, né, e no final a gente fala, né, para que a gente consiga usar esse evangelho no outro dia. A gente brincou semana passada, que eu contei, né, da minha cunhada e de minha mãe, que uma falava para a outra, lembre da live. Assim, por quê? Porque ali foi falado alguma coisa que se eu pegar como exemplo e utilizar, vai me auxiliar. Só que muitas das vezes, o que a gente faz? Né? A gente já brincou disso várias vezes. A gente sempre fez assim, né? Eu vou numa palestra, por exemplo, e minha esposa não vai. Quando eu começo a ouvir lá, eu lembro de coisas, por exemplo, que ela faz. Aí o que eu falo? Ah, ela que deveria ter ouvido. A gente fala, não. Quem tem que ouvir sou eu e quem tem que aproveitar sou eu. Tem que ter alguma coisa para ser aproveitado por mim. E essa é a ideia. A gente fala assim, experiência, a gente passa por experiência apanhando da vida. Então, as pessoas experimentam apanhando, e um dia ela fala, não quero mais apanhar, né? Eu quero viver a vida. Isso foi a experiência pela vivência. Agora, vem alguém e fala assim, ó, esse jeito que você está fazendo não é legal. Ah, eu faço desse jeito mesmo. Se eu der ouvido a ele, mesmo eu não tendo vivido o que ele viveu, mas ele já ter vivido e me passado, se eu conseguir fazer isso, eu antecipo coisas na minha vida, eu me livro de coisas mais rápido, né? A gente sempre ouviu isso, né? Os pais aconselhavam e a gente queria fazer tudo diferente dos pais. E depois, um dia, a gente chega a uma conclusão. Meu pai que estava certo, né? Falou assim, a gente sempre fala em casa isso. Nossa, quanta coisa, né? Meu pai ensinou, quanta coisa foi falado, quanta coisa isso, quanta coisa aquilo. Então, o que acontece? Se eu escutar e falar assim, eu não vou fazer mais do jeito que eu estou fazendo, e sim do jeito que ele me está falando, encurtaria a distância. Né? Então, a gente fala assim, o que Jesus deixou? Deixou esse evangelho maravilhoso. Várias coisinhas que a gente vem estudando ao longo do tempo, ele fala que não deveria fazer, não faça assim. E o que a gente pega? Faz da mesma forma, fala assim, eu só sei fazer assim. Ou seja, eu não quero aplicar. A gente estava falando, né, com relação à evolução. Eu posso vir na Terra e continuar fazendo da mesma forma que eu fazia. Eu vou estacionar e vou patinar. Não, eu vou voltar para a Terra e vou fazer o que me está sendo orientado. Seja que eu me lembre ou eu traga lá no meu íntimo que eu conversei lá e trouxe para agora, como pode ser algo que alguém está falando. Então, o que a gente deve? A gente deve pegar os ensinamentos das pessoas que têm um pouquinho de ensinamento e encaixar na vida. Se der certo, deu. Se não der, tenta outra coisa. O que a gente não pode fazer é continuar fazendo as coisas que aparentemente a gente percebe que não estão sendo legais. Né? Que nem você falou. Então, raiva não faz bem? Não faz. Quem diz isso? Os estudos. Né? Vários cientistas, vários médicos, vários psicólogos, psiquiatras falam, não te ajuda, só estraga seu organismo, porque no momento de raiva, no momento de estresse, de explosão, eu forço demais o meu organismo. E o que Ele gera cortisol, né? Cortisol é um hormônio que te estressa, que danifica todos os órgãos se ele estiver em excesso. Então, na verdade, é isso. Né, eu ouvi de um cientista, ele fala, eu transformo algumas, quimicamente, ele fala que o nosso cérebro tem o poder de modificar algumas substâncias. E muitas substâncias vêm em remédio. Quando o meu cérebro está trabalhando errado ali, né, fala assim, depressão e algumas coisas, eles pegam um remédio que vão fazer com que o cérebro, né, esse remédio produza algo que às vezes eu não estou conseguindo com o meu cérebro. Não estou conseguindo dentro do meu organismo. Mas o organismo ele tem tudo o que nós precisamos para curar, mas nós
também temos, usando erradamente, para nos matar. Né? Então a gente fala assim, qual é a ideia? A ideia é nós termos um organismo que funcione adequadamente para gerar vida, e enquanto isso eu vou vivendo. Quanto mais eu trabalho errado e vou jogando veneno no meu organismo, eu vou me matando. Eu vou diminuindo o tempo de vida. Eu vou diminuindo o tempo que eu precisaria estar na Terra. Por quê? Né, a gente tem um exemplo com o André Luiz, né, no nosso lar, que ele diz, né? André Luiz foi uma pessoa que se matou, mas não dando um tiro na cabeça, não se jogando debaixo de um trem, não se jogando num precipício. Ele se matou da forma que ele trabalhava a vida dele. As substâncias que ele usava, a forma de vida que ele tinha, que ia envenenando o organismo dele, até a hora que ele desencarnou com um monte de doença, sendo um médico. Quando ele chega no mundo espiritual, chamam ele de suicida. E ele, no entendimento dele, suicida é aquela pessoa que pega uma arma, um revólver e dá um tiro no ouvido, na cabeça, se joga, né, debaixo de alguma coisa, se joga num precipício e morre. Isso é suicídio. Só que ele foi descobrir no mundo espiritual que suicídio também é eu fazer mal para o meu próprio organismo. Por quê? Porque a medicina avançou a ponto de dizer, não faça isso. Não coma isso, não coma aquilo, não haja dessa forma, durma mais, não fume, né? Evite o álcool, evite isso, evite aquilo. E muitas das coisas, evite o estresse, evite a raiva. Por quê? Porque isso, como você falou, transforma alguma substância no meu organismo em veneno. E daí? Daí eu jogo para o meu organismo. E isso me faz mal. Aí eu vou na casa espírita, eu vou no médico, o médico me dá um remédio, ou lá na casa espírita eu tomo um passe, me melhora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter isso por mais tempo. De que forma? Alterando a forma de viver. Tentando entender por que é que eu fico com raiva. Isso está me fazendo bem? Isso está me ajudando? Né? Porque a gente fala assim, às vezes as pessoas falam, se você fizer isso caminhada, aí você caminha um pouco. Se você evitar comer tal coisa, aí você evita. Mas às vezes a gente não evita modos de pensar. Que a ciência também diz que é errado, modo de se comportar, não só de se comportar comendo ou bebendo, mas também da forma que eu vivo as minhas emoções, ou vivo os problemas da vida. Problemas, como a gente falou, e a gente, várias vezes, o Espiritismo sempre fala, todos têm. A forma que eu ajo com eles é que vão dizer como que eu devo ou não, como que eu faço ou não. Por isso que existem, né? E às vezes a gente fala, tem hoje os psicólogos, tem hoje os psiquiatras, tem as pessoas que nos ajudam. Mas quem precisa ajudar somos nós. Então a gente fala assim, do que eu preciso? Eu não conseguindo fazer sozinho. Vou procurar um especialista, né? Alguém que possa me ajudar. Vou numa casa espírita, vou conversar, vou ver o que tipo de o que eles têm lá. A gente falou assim, isso na igreja também, né? Tem pastor, tem o padre, os aconselhamentos que eles dão. Eu falo do espiritismo porque é onde eu vivo, é o que eu conheço e é o que eu percebo que faz bem. Mas se você for pegar, como a gente está falando, os ensinamentos de Jesus, ele pede para a gente se livrar de tudo isso. E não ter ira, não ter cólera, não ter raiva. Procurar entender por que a minha vida está desse jeito, tentar entender como é que eu posso mudar isso. Agora, o que a gente não percebe e a gente tem percebido é, a gente vem no mundo com essas coisas, mas não para ficar com essas coisas. A gente vem para viver com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vem com alguns problemas, a gente vem, na verdade, com a nossa evolução. Por que eu não sou melhor? Porque eu não atingi essa melhora. Mas eu estou vivendo na Terra mais uma vida para fazer isso. O que a gente tem feito, né? A gente fala assim, a gente vem com alguns problemas do passado e mantém esses problemas.
A gente segura os problemas, a gente faz tudo erradamente de novo. A gente deveria não fazer, né? Não passar pelos mesmos problemas. É aprender com eles. E o que a gente faz? A gente continua repetindo, a gente continua vivendo as mesmas coisas, a gente continua fazendo do mesmo jeito. E a gente fala assim, será que é isso? Né? E aí a gente percebe, a gente falou outro dia, Deus coloca na nossa vida, seja de forma espiritual, seja da forma material, pessoas do nosso lado, as pessoas com quais nós vamos ter que viver. As pessoas, a gente não, né, muitas pessoas não percebem que aquilo que a gente tem na vida da gente são as pessoas que a gente escolheu estar. Escolheu como? Através do que nós fizemos durante toda a nossa vida até hoje. E o que essa vida me permitiu viver o que eu vivo hoje, com as deficiências que eu tenho. Mas com hoje, principalmente no nosso mundo, com conhecimento trazido por outros seres que são capazes de nos ajudar. Então a gente não pode dizer hoje que a gente não tem aonde encontrar ajuda. O que mais nós temos no nosso mundo hoje é ajuda. Né? Seja na busca das condições materiais, sejam na busca de conhecimento intelectual, e seja, quando falou assim, na ajuda espiritual. A cada vez mais nós estamos tendo isso. Ou a nossa capacidade vai nos mostrando que esses seres sempre estão do nosso lado, nos aconselhando. Eu falei, sejam eles de forma espirituais, sejam eles nas formas materiais. Deus coloca ao nosso lado tudo aquilo que nós precisamos, mas quem tem que fazer e quem tem que correr atrás somos nós. É a minha vontade, o meu. O que é meu livre-arbítrio? A liberdade de escolher o que eu quiser. Não está dizendo que eu tenho que fazer errado. Escolher o errado é uma escolha minha. Como eu posso escolher o correto. Mas eu prefiro brigar, dizer que é o que todo mundo diz é balela, que isso que o Espiritismo explica é bobeira. O que Jesus falou, não sei se é verdadeiro, não sei nem se ele existiu, né? Como você falou outro dia. Não importa se ele existiu ou não existiu, como você falou, importa o que ele deixou de ensinamento. Se o ensinamento é de um outro ser, de um outro nome, não importa. O importante é que existe um ensinamento que vai nos ajudar a fazer de forma correta, para não repetir erros. Por quê? Porque a gente vive a vida material de reencarnação repetindo os mesmos erros. Muitos deles conquistados no passado, muitos deles conquistados agora, mas nós preferimos, às vezes, repetir os erros do que fazer o correto ou buscar modificar. Né? Então a gente percebe o quê? Que eu sou o responsável por tudo aquilo que me acontece. Tenha eu conhecimento ou não. Porque não dá para falar que a gente não tem. A gente tem nas nossas mãos, ao nosso lado, como a gente falou, N, né? A Rosângela está falando aí de terapia. Né? A terapia é algo que existe hoje. Nem todos conseguem fazer, mas a gente fala assim, até os postos de saúde, eles de alguma forma oferecem. Né? Os planos de saúde oferecem. Quem tem condição, às vezes, deixa de fazer alguma coisa material e investe nisso. Por quê? Porque faz bem. Porque ajuda. Porque é um meio de você se entender com o auxílio de alguém. Então, a gente está falando assim, a gente tem o auxílio de Jesus, a gente tem auxílio hoje, nós, do Espiritismo, nós temos o auxílio do Evangelho, nós temos o auxílio dos livros, das palestras, e sempre tem alguma coisinha. E eu tenho que estar preparado para ouvir isso. Eu tenho que estar preparado para melhorar. Eu não posso deixar a minha vida, né, do jeito que está. Eu falo assim, se está bem, maravilhoso. Mas se não está, como diz hoje, né, livre-se da raiva. Experimente, né, é um vício. Né, não guarde nada no coração de ruim, guarde o que é de bom. Né, tire esse
vício, faça algo de bom na Tem vida. gente que fala, né? Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, mas também não tenta, né? Assim, talvez não consiga hoje, mas tenta de novo amanhã, tenta de novo depois da manhã. Uma hora, perdão vem, né? Uma hora essa raiva vai passando, né? A gente fala que sempre que o tempo resolve, né? Essas situações de raiva, e é a mais pura verdade, né? Se você tem raiva hoje de alguém, com o tempo, essa raiva, se você trabalhar isso dentro de você, não ficar alimentando essa raiva, né? Que raiva é igual um monstro dentro de você, né? Enquanto você fica pensando no monstro, criando, né, alimentando esse monstro, a raiva não sai dentro de você. O importante é você, dia a dia, né, ir matando esse monstro, né? Matando ela sem alimentá-lo, né? Que com o tempo ela passa. Mas as pessoas nem tentam, né? Elas até sentem orgulho, muitas vezes, de sentir raiva, porque é uma maneira delas se acharem melhores que as outras pessoas, né? Manifestando a raiva, manifestando o ódio, diminuindo outra pessoa, ela está se alimentando, deixando aquela pessoa na cabeça dela pior do que ela mesma. Então é um subterfúgio para você se sentir melhor, digamos assim, né, que a outra pessoa, ser melhor que a outra pessoa, mas no fundo, você está sendo tão ruim quanto aquela pessoa que te fez o mal. Eu aprendi, né? Eu até falei para minha cunhada outro dia, ela está passando por uns problemas de saúde, né? E é uma luta grande. E ela escutou de uma pessoa que estava fazendo um tratamento também pesado e vivendo ruim. Ele falou: Não, eu tenho que matar um leão por dia. Eu mato um leão por dia. E eu achei bacana, né? Porque nós, com os nossos problemas, seja eles quais forem, a gente tem que matar esse leão todo dia. Né? E quem é esse leão? É aquela mesma coisa que Jesus disse da montanha, né? Da fé de você acreditar de que tirar aquela montanha, né? Se você disser para a montanha daqui para lá, vai que você consegue com a fé. E a montanha da nossa qual é? São os nossos problemas, são as nossas deficiências, é a nossa pouca evolução. Nós não sabemos lidar com um monte de coisa, nós não nascemos aparentemente sabendo, mas a gente tem, né, pessoas para nos ajudar e nós temos um manual de instrução. Eu falo do Evangelho, sempre falava lá, eu sinto que o Evangelho é um manual de instrução, né? Esse evangelho estudado, esse evangelho trazido pro dia a dia, ele é um manual de instrução. Por quê? Porque Jesus disse o que você deve fazer com cada coisa, o que você deve fazer em cada situação, como você deve agir. Mas esse agir, ele é diferente às vezes do que a gente pensa. Não é, como você falou, não é na marra, não é na pancada, não é... É entendendo, abrandando o coração, tentando, né? A gente fala assim, a gente é irritado por natureza. A gente não sabe de onde veio isso, né? Uns vão falar que é do sangue do pai, outros vão falar que é do sangue de não sei, do antepassado, de um daquilo, mas a gente é por não trabalhar isso, por não buscar melhoria, né? Então esse leão que aflige dentro de nós temos que matá-lo, né? Nesse sentido figurado de tirar ele de dentro e viver da melhor forma possível. Buscar É, objetivos. e a Oi? gente tem que se autoconhecer Sim, também, né? É a gente que, principalmente os homens, né? Que, que deixam para lá, que tentam contornar, que tentam ser boas pessoas, tentam praticar o amor, muitas vezes são vistos pelos próprios outros homens, né? Como pessoas fracas, né? Como pessoas apequenadas, como eles dizem, né? Então, desde pequeno você é incentivado a responder, incentivado a ser melhor que outra pessoa por uma competitividade animal, né? Instintiva animal, né? E hoje em dia a gente sabe que a gente já passou desse estágio de ser melhor do que outra pessoa na força, na marra, na violência, né? Mas se você começa a ser, né, dar a outra face, né, para o seu inimigo, né, você é considerado um fraco, né, muitas vezes até esse pensamento machista vem até da mulher, né, até sua esposa pode achar que você é um fraco se você não revidou, se você não revidou um xingamento ou uma ofensa. na verdade é uma escolha que a gente faz, né? A gente falou, como diz, dá outra face para ficar tranquilo ou revidar para ter um monte de problemas futuros, né? Carregar um N problemas aí para muitas vidas, né? Então,
em algum momento a gente precisa fazer essa reflexão do que eu quero para minha vida, como que eu quero a minha vida. Se eu vou viver respondendo, né? Porque tem gente que responde tudo no seco, na marra, na raiva, como você tivesse responsabilidade pelos problemas dela, né? A gente, quando está irritado, é assim, né? As pessoas não É, podem chegar perto, a gente não pode falar alguma coisa, você não gosta de algum jeito, quer dizer, a gente não trabalha para ser melhor, né? A gente acha que já sabe, porque eu falo assim, às vezes a aula do evangelho é assim, né? Eu já acho que já sei, só serve para o outro. Não, tem que servir para mim. Eu tenho que usar isso. Vai ter um momento para usar. E a gente fala assim, e os espíritos mostram para nós todos os dias que nós precisamos fazer isso. Se nós não acreditamos em reencarnação, vamos olhar o porquê é que as coisas acontecem na nossa vida, por que estão acontecendo, por que né, a minha vida é assim, da onde veio isso? Quem é o culpado disso, né? é, Por que tem que ser o outro o culpado e não eu? Porque não sou eu o responsável pelas formas de ser, por que não sou eu responsável pela minha irritação? Né? Vai tomar um remédio, vai ver, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. E assim, a gente vê nos outros, a gente não vê o da gente, né? Então a gente precisa, como você falou, olhar pra gente. E conhecer, saber como é que eu sou, como é que eu respondo, como é que eu faço, como é que eu vivo, né? E fazer alguma coisa. Raiva longe de nós. é isso aí. Vamos fazer as preces para iniciar? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Vamos para o Evangelho, então? Estamos com o parágrafo do capítulo Só 27, falando, Oswaldo. né, que a gente acabou não recebendo perguntas Ah, sim. hoje, né, na nossa pergunta do internauta, aí eu, né, falei até para você, vamos aproveitar hoje e a gente acaba estudando o evangelho que a gente não fez em 2 segundas. Nós estamos no capítulo 27, nos itens 20 e 21, né, que a gente encerra a parte da morte, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, itens 20 e 21. Sim, sempre lembrar todo mundo também, quem tiver alguma dúvida também, pode fazer ou aqui mesmo, direto na live, né? Sim, Ou no inbox meu, aqui do Espírito São Roque, ou do Oswaldo, né? Que a gente responde na semana seguinte. sim, pode ser também no Facebook, no Messenger, pode ser lá no YouTube, né? Quem tem WhatsApp, qualquer coisa. @canal Amigos Espíritas, que é o canal que a gente tem no YouTube também. Certo. Você vai querer que eu leia, Oswaldo, ou você vai querer explicar isso Ah, aqui ele, direto? ele tem dois itens. A gente poderia ir lendo, eu vou lendo e falando. Agora, se você já entender que lê, dá tempo também. Tá. Então, eu acho melhor você ir lendo e parando, né? Tá. Senão fica chato, Eu maçante, só, né? eu só vou pôr aqui canal Amigos Espíritas, que é o. Ele
tudo junto, acho que saiu separado aqui, mas é o canal do YouTube que nós temos, onde tem todas as nossas lives. Então eu vou aqui lendo assim. A ideia é, nós tínhamos lido 18 e 19, também falando de prece pelos espíritos, pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Entendimento. Algumas religiões, a gente já tinha falado, ela não tem entendimento de fazer prece para os mortos nem para os espíritos sofredores. No entendimento de algumas religiões, morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Alguns até entendem que espera e aguarda alguma coisa, mas a ideia é de que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, dependendo de como você viveu na nossa vida, a sua vida na Terra, né? E, né, você só teria duas alternativas. Isso nós lemos no 18 e 19, ou o céu ou o inferno. Para o item 20, Allan Kardec já começa explicando que algumas pessoas, para não fazerem preces para os mortos e os espíritos sofredores, diz assim, se baseiam numa razão mais enganadora, a imutabilidade dos decretos divinos. Então ele fala assim, existem decretos divinos e que eles não se mudam. A partir do momento que foi criado, ele tem que seguir até o fim, que Deus não volta atrás nessas coisas. Então eles dizem assim, Deus, dizem eles, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas. Por quê? Nesse caso, nada seria estável no mundo. O homem, portanto, não tem nada que pedir a Deus, senão somente submeter-se e adorá-lo. Esse é um entendimento que se tinha, né, no Velho Testamento, de que nós só tínhamos que adorar a Deus e esperar a sua vingança, né, a sua fúria, o seu ódio. Quando vem Jesus, ele vem ensinar o Deus amoroso, o Deus bondoso, o Deus Pai, né, que não dá coisas ruins para seus filhos. Então a gente fala assim, nós trazemos em muitas coisas, e algumas religiões trazem, né, o Velho Testamento dentro da religião e tentando encaixar os dois. O Espiritismo aceita o Velho Testamento como aprendizado, mas coloca as leis ou o ensinamento de Jesus. Porque Jesus, na verdade, vem numa época mudar o entendimento que se tinha sobre Deus, principalmente. Por isso que algumas pessoas acreditam que Deus não vai mexer nas suas decisões ou mudar as suas decisões. Né? Aqui ele diz assim, há nesta ideia uma falsa compreensão da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, existe uma ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Nós falamos na semana passada sobre isso, né? De penalidade futura. Ele diz assim, essa lei hoje nos está sendo revelada pelos Espíritos de Deus, né, do Senhor. E agora, e foi o que a gente falou, agora que a gente está mais maduro para compreender o que na fé está de conformidade ou contrário aos propósitos divinos. Aí começa Allan Kardec a explicar assim, segundo o dogma que é da religião, eles falam assim, o dogma da eternidade absoluta dos sofrimentos, não se levam em conta a favor do culpado nem os seus remorsos, nem o seu arrependimento. Não basta as pessoas terem remorso, não basta as pessoas arrependerem. A partir do momento que fez errado, vai pagar queimando no fogo do inferno. Esse é um entendimento. Ele diz assim, Deus não vai ouvir os apelos. Se a pessoa fala, eu não sabia, eu não conhecia, agora eu já estou conhecendo, eu quero, na verdade, mudar. Aí ele diz assim, todo o desejo que ele tenha de melhorar-se será inútil, pois está condenado a permanecer no mal para sempre. Esse é o entendimento que ele diz assim, desse dogma das penas eternas absolutas, né? E assim, e pode ser que ele seja condenado por um tempo determinado, e o sofrimento acabará quando o tempo se tiver cumprido. Quem vai dizer isso, como diz ele diz aqui, é o tempo.
Aí Allan Kardec faz a pergunta, né? Mas quem garantirá que ele terá mudado para melhorar seus sentimentos? Quem poderá afirmar que, a exemplo de muitos condenados na terra, na lei material, ao ser liberto da prisão, não será tão mal quanto era antes? É pergunta. Allan Kardec pergunta, quem garante, né, a mudança ou não de uma pessoa? Aí ele diz assim, no caso daquele que se arrependeu, seria manter na dor do castigo alguém que se retornou ao bem. Ele está falando assim, se arrependeu, né? E modificou seu comportamento. E no outro, daquele que continuou mal, seria premiar um culpado, deixando ele sair antes da prisão, mesmo que ele não tenha se melhorado. Aí Allan Kardec vai falar da lei de Deus. Ele diz, a lei de Deus é mais previdente e sábia. Ela é sempre justa, igual para todos e misericordiosa. Então, uma coisa que Deus tem, né? Ele fala assim, Deus é sábio, né? Ele é previdente, ele sabe até onde pode ir, até onde ele não pode, e ela é misericordiosa. Deus tem misericórdia. Então, ele não pode fixar e não fixa nenhuma duração ao sofrimento. Então, ele fala assim, quanto tempo vai durar meu sofrimento? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos, um século, não sei quantos mil anos. Ninguém pode dizer o quanto vai ter esse sofrimento. Ele diz assim, qualquer que ele seja. Ele diz assim, nós podemos resumir assim, né? Nós lemos o item 20 e nós vamos para o item 21. O homem, o ser humano, o espírito, ele diz assim, o homem sempre sofre a consequência de suas faltas. Não existe nenhuma infração, ele diz assim, não há nenhuma infração à lei de Deus que não tenha punição. Essa punição a gente vai colocar entre aspas, porque a gente pode usar reparação ao invés de punição. Diz assim, a severidade do castigo, ou seja, o tipo de pena que se vai ser colocado, ou de reparação, ele diz assim, para qualquer... a severidade do castigo é proporcional à falta. Do tamanho da falta, o tamanho da reparação. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, ou seja, a duração da reparação, quanto tempo eu vou ter que reparar, ela é indeterminada. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Não basta se arrepender, ele diz assim, tem que se retornar ao bem. A punição dura tanto quanto sua permanência no mal. Então, enquanto eu estiver ainda fazendo errado, é o tempo que eu estou sofrendo. Isso que a gente falou no Gotas de Paz ali, é mais ou menos isso. Enquanto eu não mudo minha forma de agir e de pensar, eu fico sofrendo. Por isso que a gente fala, né? Quando eu aprendo, quando eu começo a fazer de forma diferente, eu começo a mudar a minha vida melhor. Não é a vida que melhora, é o meu entendimento sobre o que eu estava fazendo que faz com que eu, né, veja as coisas de uma forma diferente. Então, eles assim, será perpétua nessa permanência no mal, se a permanência no mal também for perpétua. Ou de curta duração, se o arrependimento vier logo. Falando de reencarnação, né, a gente fala assim, a gente acabou de falar no Gotas de Paz. A minha encarnação ou a minha reencarnação é de acordo com o que eu fiz. A minha forma de agir aqui na Terra depende do tipo de evolução que eu fiz ao longo do tempo. Minha vida será melhor ou pior de acordo com o que eu trago. Mas eu não trago isso como punição, né? A gente falou ali. Eu trago como reparação. Quanto mais rápido eu modificar, quanto mais rápido eu entender, quanto mais rápido eu começar a reparar, a punição acaba, né? Você tinha feito uma pergunta, né? Basta eu me arrepender? Ele diz assim, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe dá esperança. Porém, ele diz assim, mas o simples arrependimento do mal não é suficiente, né? Eu lembro que você fez a pergunta para mim, Oswaldo,
Se eu me arrepender, tudo isso acaba? Basta eu me arrepender? Ele diz assim, o simples arrependimento do mal não é suficiente. É preciso a reparação da falta. Então eu chego no mundo espiritual depois de ter vivido uma vida aqui e fiz N coisas erradas. Deus, eu estou arrependido, beleza? Beleza. O Senhor me perdoa? Sim, né? Naquilo que a gente tinha falado do carro, na historinha do carro semana passada, que a pessoa fala, basta o perdão e o arrependimento? Não, há necessidade de reparar. Beleza, você está consciente do que você fez? Sim. Você percebe que o que você fez é errado? Sim. Então vamos reparar isso? Vamos. Então você vai voltar, vai fazer isso, isso, isso e isso. Beleza? Beleza. Vai depender de mim fazer ou não. Porque um monte de gente, como a gente falou, se arrepende. Ah, estou arrependido, eu quero mudar, a partir de agora eu sou uma nova pessoa e eu vou agir de forma diferente, porque agora eu aprendi. Fala isso da boca para fora. Fala isso para tipo Deus tirar a punição, né? Quando eu estou sofrendo, né? É a mesma coisa assim, apareceu uma doença grave na minha vida. Dá um certo susto, fala assim, bom, agora, pode ser, né? Na cabeça de algumas pessoas faz assim, é um castigo de Deus. Beleza. Então, Deus, a partir de agora eu vou ser bonzinho. Aí eu começo a frequentar a igreja, começo a ir na missa todo dia, começo a ler a Bíblia, falar disso, daquilo, palavras boas. A gente fala assim, e a mudança houve? Como é que está meu comportamento? Como é que é meu pensamento? Como é que é minhas atitudes perante a pessoa? Ela continua sendo? Ou é só para mostrar para alguém que eu faço? Porque tem um monte de gente que gosta de mostrar, né? Porque agora eu sou bom, agora eu já faço isso, agora eu isso. Será? Né? Então, por isso que o arrependimento, né? Algumas pessoas falam assim, quando a pessoa está presa dentro da cadeia, saindo daqui eu vou ser uma pessoa melhor, saindo daqui eu vou, mãe, pai, agora eu vou ser uma nova pessoa. Aí sai, passa um dia, 2 dias, de repente está fazendo tudo de novo. A gente fala assim, foi arrependimento? Foi sincero, como algumas pessoas dentro da prisão acabam indo para uma religião, né? Agora eu sou temente a Deus, agora eu tenho religião, tipo para mostrar para os outros, para ser quem quer que seja, que ele mudou. Para quê? Para que a pena seja abrandada. E depois da pena abrandada eu volto a fazer novamente. Então, aqui ele diz isso. Então, não é suficiente o arrependimento. É preciso a modificação para o bem. E também é preciso a reparação do mal. Né? Que lá em cima se fala em castigo, eu falei, né? A punição é entre aspas. Na verdade, é a mudança de comportamento. E aí ele diz assim, né? Sempre pela ação da sua livre vontade. É por isso que o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode, sempre pela ação da sua livre vontade, que é o seu livre-arbítrio. Então Deus vai nos dar, né, a reparação, colocando nós à prova novamente com relação àquilo que nós fizemos de errado, e eu posso, através da minha livre vontade, livre-arbítrio, fazer o bem, reparando o mal que cometi. Então, Allan Kardec coloca assim, o homem é assim, constantemente, o árbitro de sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou pode prolongá-lo indefinidamente. Está na minha mão. Não depende de Deus, não depende de ninguém. Depende da minha forma. Fico no mal se eu não fizer, posso sair dele se eu começar a fazer o correto e o bem. Então ele diz assim, a sua felicidade ou infelicidade depende da vontade que tenha de fazer o bem. Esta é a lei. Lei imutável em concordância com a bondade e a justiça de Deus. Essa lei não muda, eu vou ter que reparar. Isso não muda. Mas Deus me dá direito, na sua justiça, de reparação. E está na onde? Na mão de Deus ou na minha? Deus permite, porque ele é misericordioso. Então ele permite que eu repare. Quem vai fazer ou não sou eu. Depende agora de mim. Se você fizer certinho, você sai disso. Se você continuar fazendo isso, você vai continuar sofrendo. Então, ele diz assim, portanto, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar a si mesmo. E a lei de Deus lhe mostra
quais as condições para isso. Na maioria das vezes, ele diz, o que falta é vontade. A gente tinha falado isso, né? Depende mais de mim, da minha vontade. De força e de coragem. Vontade, força e coragem. E aí ele diz assim, né, com relação às preces. Se por nossas preces nós lhe inspirarmos essa vontade, se o ampararmos e o encorajarmos, se por nossos conselhos conseguir as luzes que necessita, ao invés de solicitar a Deus a abolição da sua lei, tornando-os instrumento de outra lei também sua, a de amor e de caridade. O que Jesus ensina? Caridade, amor e caridade. O que é caridade? Caridade é sempre querer o bem. Então, assim, da qual nos permite para participarmos, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Então, o que ele diz? Se eu aqui na Terra vejo uma pessoa fazendo errado, vou lá e aconselho essa pessoa, e a pessoa me ouve, ela pode mudar. Por que uma pessoa no mundo espiritual, né, onde às vezes ela não tem pessoas diretas que aconselhem, mas se ela receber uma oração de alguém que era caro a ele na matéria, alguém que... Sua mãe, por exemplo, né? Uma mãe, o filho desencarna e está lá sofrendo, e a mãe faz oração. Se essa oração chegar até ele como conselho, ele pode modificar. Então nós devemos ou não fazer prece para os espíritos sofredores, para os mortos? Sim, porque é um meio de chegar até ele algo que talvez ele não ouvia antes. Né? A súplica de uma mãe rezando por ele e chegando até ele isso e fazendo ele enxergar isso e modificar é maravilhoso. Isso é amor, isso é caridade. Continua sendo após a morte. Da mesma forma que a gente pode fazer prece para as pessoas aqui na Terra e essa prece chegar até essas pessoas como um conselho, ou até mesmo um conselho direto que faça a pessoa modificar, é maravilhoso. Por que não pode? Por isso que o Espiritismo entende que os espíritos não estão fechados num buraco, não estão guardados, não estão dormindo, estão vivendo. Então as nossas preces chegam até eles. E se essas preces chegarem, tocar o coração deles e fazerem eles perceberem o que estão fazendo de errado, eles podem modificar. Então é isso que Allan Kardec nos deixa. Aí. Vamos encerrar então. Estamos no final já. Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por essas palavras da noite, por esse estudo, pela inspiração desses espíritos maravilhosos que nos auxiliam, trazendo sempre um ensinamento, uma palavra, tocando o coração de cada um, e que cada um possa, nessas palavras, absorver esses ensinamentos e usar no seu dia a dia, junto dos familiares, dos amigos, dos irmãos. E vamos pedir a essas correntes espirituais que sempre estão conosco, as correntes médicas, essas correntes passistas, né, que vêm nos dar um passe, auxiliando no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, tirando as energias ruins, substituindo essas energias por energias boas, levando para dentro de nós o remédio que nós necessitamos, segundo a necessidade de cada um, e com a permissão de Deus e de Jesus, pedindo as correntes médicas do espaço que possam trazer do laboratório espiritual o remédio e possa colocar nas águas que cada um disponibiliza ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pedir, como a gente tem feito nas últimas lives, não tem nenhum pedido de oração na noite de hoje, mas continuamos pedindo pelas duas irmãzinhas que ainda estão em tratamento, a nossa irmãzinha Ivete Luiz, a nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, né, para que continuem seus tratamentos, as correntes médicas do espaço trazendo o remédio, colocando sobre cada uma, na necessidade de cada uma, na permissão de Deus, de Jesus, auxiliando também os médicos da matéria, auxiliando para que eles possam encontrar o tratamento correto, auxiliando nesse tratamento, a necessidade de cada uma. Pedir também às pessoas que não colocaram a oração, que não fizeram o pedido, mas que têm algo para alguém ou para si mesmo, que nesse momento levem o seu pensamento até essas correntes espirituais, até Deus, até Jesus,
fazendo-lhe diretamente o seu pedido, a sua necessidade. Se for um irmãozinho que não participou da nossa live, da nossa reunião, que leve o pensamento até ele, para que esse pensamento possa chegar até ele, levando também o remédio e chegando para a necessidade de cada um de nós. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, vamos juntar as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e nesse momento vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Que seja. assim seja. Deus, amor de Jesus, fique com todos. Até mais, Oswaldo. Até segunda-feira aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Que todos tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que assim seja. Até mais.